Lucratividade. Lucratividade da empresa. Bora lá, então. O que é a lucratividade da empresa, né? A lucratividade da empresa, ela é um quociente, né? Ela é um índice, né? Ela é um indicador de desempenho da empresa, que vai medir justamente a quantos anda ali o lucro ou o prejuízo da empresa em relação à sua receita líquida. Esse é um ponto importante, que a receita líquida não é em cima do faturamento bruto. Faturamento líquido, que é a receita líquida da empresa. E esse quociente, ele se aplica com uma fórmula, que a fórmula é até muito simples. É o lucro líquido dividido pela receita líquida. É o lucro líquido dividido pela receita líquida da empresa. Tá? Então, a gente tem a última linha, né, que é a de lucro, a gente vai dividir pela receita líquida, não pelo faturamento. Vou mostrar isso. Esse quociente, quanto maior, melhor. Quanto maior, melhor, porque vai indicar quanto a empresa está gerando de lucro em função do que ela gerou de venda, gerou de receita líquida de venda, já deduzidos os impostos, as devoluções e tal, né? Então, no quociente, no indicador, enquanto indicador, ele vai mostrar quanto a empresa está gerando para cada real, tá, de receita líquida. Como percentual, ela vai dar isso em percentual. É só multiplicar, aplicar a fórmula e multiplicar por 100. Ok? Que aí gera um quociente. Vou dar um exemplo aqui, tá? Mas ainda não é o exemplo, só que é para a gente enxergar. Sei que vai estar pequeno aí, não tem problema, eu vou falar aqui o que é importante. Nós temos aqui, como eu já mostrei, o lucro líquido é a última linha da demonstração de resultado, né? Então, a gente tem o lucro líquido, nesse exemplo ele é de 30, e a gente vai usar a receita líquida de vendas, que é a receita depois de faturamento, menos impostos, menos devoluções, receita líquida de vendas, impostos incidentes sobre vendas. Tá? No exemplo aqui, ele é de 94. Então, nós teremos aqui como um índice calculado, né, seria 30 dividido por 94 é igual a 32. Então, a gente tem o lucro líquido dividido pela receita líquida, ele vai indicar um quociente de 0,32, que multiplicado por 100 ele gera 32%. O que significa isso? Que a empresa está tendo uma lucratividade, nesse exemplo, de 32%. E um erro muito comum que o empresário ali na conta na conta ali no rascunho, às vezes calcula isso em relação à venda, ao volume de venda, e não à receita líquida. Então, vamos lá, ele emitiu uma nota fiscal de 100, ele emitiu uma nota fiscal de 100, e ele fala, eu quero o lucro de 30%, então é 100, 30% é 30. Né? Então, se eu tiver 30, eu tenho um lucro de 30%, porque a minha venda foi de 100. Então, não é verdade. Não é verdade, não é assim, na receita líquida, não é na receita bruta, né? Não é no faturamento bruto que se calcula isso. Tá? Então, muito importante esse ponto. Aqui, 32%. Ou no outro caso real, aqui, ó, Lojas Renner. Lojas Renner, ela teve, no período de 2018, Léo, por que você pegou 2018? Porque eu já tinha essa DRE pronta aqui no slide. Tanto faz, é só para a gente dar um exemplo, tá bom? Então, a gente tem aqui a receita de vendas, no caso aqui já é receita líquida, tá? Aqui ela já começou a demonstração com a receita líquida de vendas. De 8 bilhões, que está em 1.000, 8 bilhões 426 551 mil, e o lucro líquido, aqui, ó, lucro ou prejuízo, lá no final, deu um lucro de 1 bilhão 020 milhões 136 mil. Qual que é a lucratividade da Lojas Renner? Vai pegar o lucro líquido dividido pela receita líquida, deu 12,11%. Nossa, mas só 12,11%? É um comércio, né? Aí que está algumas diferenças que eu vou mostrar aqui. Okay? Então, se a gente... Quer ver? Vou mudar aqui, ó. Então, só fazer uma representação simples aqui, que é o seguinte, né? Então, é só isso? É só isso. Em compreender o que vai aqui, e a gente vai discutir isso, né? E é complexo, mas
A conta do lucro é simples, né? A gente vai ter receita, que é positivo, menos despesas, incluindo custos, tá? Então, aqui inclui custos. O resultado disso vai ser o lucro ou prejuízo. Se a gente tem a receita de 100, né, e despesas de 90, que é mais e menos, nós teremos aqui um lucro de 10. Esse é o lucro do período, entendeu? Lucro. Beleza? Qual é a lucratividade? Aqui eu já estou falando de receita líquida, tá? Vamos falar de receita líquida. Tá? Qual que é a lucratividade? É esse dividido por esse, né? Então a gente vai pegar esse dividido por esse. No caso aqui deu 0,10, que é igual, multiplicando por 100, a 10%. Isso é lucratividade, tá bom? Então, bem tranquilo, o cálculo de lucratividade. A lucratividade em si, a lucratividade em si, ela, junto com o faturamento, né, ele é um dos primeiros métricas que o empresário tem que acompanhar. Quanto ele está faturando ali durante o mês, o faturamento é métrica diária, né, dependendo do negócio, né, se for o comércio, por exemplo. Mas quanto está faturando e qual é a meta de faturamento, porque aí você tem que ter a sua meta de faturamento, né, que é importante a meta ser crescente para a empresa crescer. Então, você tem que ter a meta de faturamento, porque com base na meta de faturamento, você vai conseguir compreender qual esforço de despesa, qual esforço que você vai ter que fazer para atingir essa meta de faturamento. Tá? Porque crescer é caro, né? Crescer dói, não é fácil. Cortar a despesa dói, a gente vai ver isso também. Mas é muito importante acompanhar o faturamento, entender o seu faturamento e ter uma política de metas. Então, qual é a sua meta de faturamento para 2022? Em 2021, eu faturei como venda, né? Serviço ou produto, 1 milhão. Qual é a sua meta para 2022? É 1 milhão? Não é 1 milhão. Não pode ser 1 milhão. Já tem a inflação do período, então a inflação, se ela é de 10%, um exemplo rápido aqui, né? A sua meta é no mínimo 1.100, sem crescimento real. Né? Você está só recompensando a inflação, isso não é crescimento. Né? Não é crescimento. Você tem que pensar num crescimento real. Então, com uma inflação de 10%, essa meta para o ano que vem não pode ser 1.100.000 mais 10%, tem que ser 1.200.000, por exemplo. Você vai compensar a inflação e crescer mais 10%. Aí, o que você vai fazer para crescer esses 10%? Não é do nada que vai crescer. Aí você tem que ver as ações, as estratégias que serão aplicadas e certamente vão gerar despesas, né, para atingimento desse resultado, tá bom? Então, muito importante essa questão. E aí, qual é o faturamento? Deixa eu voltar aqui para ver vocês aqui no YouTube também. Qual é a lucratividade média para cada segmento? Qual que é a lucratividade que você tem que ter aí na sua empresa? Qual a lucratividade que você tem que ter aí na sua empresa? Né? Se você for uma indústria, por exemplo, né? Então separei aqui, ó, indústria, comércio e serviço. A indústria, tá? Vamos colocar aí, vai ter uma lucratividade entre 7% e 15%. Vamos colocar que seria uma média, tá? A média mínima, a média máxima. Pode ter mais ou pode ter menos, claro. Depende do segmento, depende da qual é a atividade dentro da indústria, do momento de mercado ali da empresa, do momento da própria empresa. Né? Ela pode estar tendo despesas de desenvolvimento, né? Despesas de aperfeiçoamento, despesas com pesquisa e desenvolvimento, que pode estar sendo reduzido, mas são despesas boas, são despesas produtivas ou despesas improdutivas? Isso que eu vou discutir aqui. Despesas produtivas, despesas improdutivas. Eu vou discutir esse conceito, que é muito importante.
tá? Mas numa indústria, entre 7% e 15% seria a lucratividade. Tá? Comércio, entre 7% e 20% de lucratividade. E serviço, de 20% a 40% de lucratividade. Isso é métrica certa? Não, depende do seu segmento, depende do seu momento de mercado. Tá? Não é uma recomendação, mas é o que a gente percebe, o que eu percebo nos clientes, é o que, geralmente o mercado. Uma referência se serve, né, como referência. Eu entendo que é uma referência que lá atrás, há muito tempo, não tem essa atualização. A Receita Federal, antigamente só existia o lucro real, né, que é uma forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro da empresa. Era o lucro real. Depois, a Receita Federal ela lançou a possibilidade mais simplificada do lucro presumido. Nem se pensava em Simples Nacional, em MEI, né? Então, lançou lá o lucro presumido. Então, no lucro presumido, na questão do lucro presumido, a Receita Federal colocou assim, olha, indústria, eu vou ser simples aqui, tá? Tem variações dentro de cada segmento, principalmente na indústria e no serviço, existem variações disso que eu vou falar. Tá? Mas a Receita Federal coloca assim, ó, indústria, o seu percentual de presunção do lucro é de 8%. O que significa isso? A Receita Federal está falando, olha, tudo bem, você não consegue controlar bem seu resultado, não quer tributar com lucro real, que é mais complexo, requer um acompanhamento mais preciso, e você é meio bagunçado, ou o seu lucro é até maior do que, né, a presunção pode ser até maior, aí no lucro real ficaria pior, né? Lançou a possibilidade, dependendo do tamanho da empresa, do tipo de empresa, não é para todas as empresas, de fazer o lucro presumido. E nesse lucro presumido, a Receita Federal fala o seguinte, ó, a presunção do lucro sobre a sua receita, tá, é de 8%. É uma presunção. Claro que aqui tem variações, né? Uma coisa é subfaturamento, outra coisa a gente falando sobre receita líquida, então você tem que tomar cuidado em relação a essa questão também. Mas vamos, porque quando a gente fala presunção do lucro, é sobre o faturamento deduzido as devoluções, cancelamentos, né? E aí o índice tem uma diferença, você viu que a gente diminui os impostos, a receita líquida, né? A gente diminui alguns impostos sem sobre vendas, então pode ter alguma variação aqui, mas a presunção do lucro é de 8%, para a indústria, para o comércio 8%, para serviço 32%. Tá? Então, tem essa variação elástica. Aqui na indústria eu coloquei 7, mas pode chegar até 5, tá? Pode chegar até 5. Se a gente falar de combustível também, então tem outras questões, pode ser até menos, que o volume é muito grande. Tá? Então, mas é só para uma referência aqui. Não quer dizer que se você estiver faturando lá no seu serviço, você está faturando 20 ou 15, que está pouco, depende do seu segmento. Em geral, pode parecer pouco. Né? Daqui em serviço para menos de 20, vamos avaliar se não tem alguma coisa errada aí, se não dá para aumentar isso. E se estiver faturando mais de 40, poxa, parece uma boa performance, mas quem está faturando mais de 40? Às vezes é um empreendedor que trabalha dentro da empresa de uma pessoa, trabalha só para aquele empregador, emite uma nota fiscal para ele, não tem despesa nenhuma, claro que vai ser a mais de 40%, né, a despesa, a lucratividade. Então, vamos avaliar, tem que analisar aí o momento de cada empresa, o segmento, tá? Então, isso é bem relativo. Bacana? Então, isso é a lucratividade, tá? O que é importante aí você no seu segmento? O seu segmento é importante que você tenha a informação aí de lucratividade. Não acabou, tá? A gente vai seguir aqui ainda. Tenha a sua informação, então você apure qual é a sua lucratividade e consiga fazer a comparação com empresas do mesmo segmento. Tá? Como estão as empresas de mesmo segmento do seu mercado? Você vai achar isso às vezes com o sindicato, com alguma área da categoria, né, que faz essa apuração econômica aí do segmento de mercado. Tá? Se vai na internet, você acaba achando isso. E com os seus colegas, seus parceiros, seus, vamos dizer, concorrentes, mas você tem que estar junto ali, né, com os seus concorrentes, para saber o que está acontecendo no mercado, para trocar informação, para estar aliado também. Tá? Então, você trocando essa figurinha, você vai conseguir saber o quanto a sua empresa está lucrativa
ou não frente a empresas do mesmo segmento.